Nas Torres Douradas de Constantinopla, onde o poder imperial era transmitido sob a bênção do Cristo Pantocrator, nasceu uma das tragédias mais perturbadoras da história bizantina. Esta não é uma história de conquistas ou glórias militares, mas de um vínculo sagrado que se tornou uma cadeia de horror. O príncipe Alexandro Ducas, herdeiro do trono mais poderoso do Oriente, parecia destinado a encarnar a perfeição de Bizâncio, beleza, sabedoria e nobreza. Mas por trás dos mosaicos dourados e das cúpulas de Santa Sofia, seu próprio sangue o condenaria a uma vida marcada pela traição mais impensável, de um pai contra seu filho. O que você está prestes a ouvir não aparece nos livros oficiais, pois revela até onde a corrupção do poder pode chegar quando se mistura com obsessão e medo. E também como a honra perdida pode se transformar em uma força tão destrutiva que mudaria o destino de um império. Antes de continuar, inscreva-se e ative as notificações, pois neste canal você descobrirá histórias ocultas que ninguém mais ousa contar. O ano é 1071. Constantinopla, a nova Roma, brilha como a joia mais preciosa do mundo medieval. Das imponentes muralhas de Teodósio, capazes de resistir a qualquer cerco, até as águias douradas do grande palácio, a cidade é o coração pulsante entre o Oriente e o Ocidente. As majestosas cúpulas de Santa Sofia parecem tocar o céu, lembrando a cada habitante que aquela não era uma cidade comum, mas a escolhida por Deus para governar a cristandade oriental. O Bósforo, essa veia azul que une mares e continentes, trazia para seus cais riquezas de todo o mundo conhecido, de especiarias da Índia, sedas da China, ouro do Egito, cavalos das estepes. Nas ruas, o movimento era constante. Mercadores árabes negociavam com comerciantes gregos, diplomatas ocidentais misturavam-se a monges ortodoxos, e pelas avenidas pavimentadas de mármore desfilavam procissões imperiais lembrando a todos que Bizâncio ainda era o centro do universo político e espiritual. Mas como acontece com todas as joias, sob o brilho escondiam-se fissuras invisíveis. O império estava cercado de inimigos, os turcos seljúcidas avançavam pelo leste, os normandos ameaçavam pelo oeste, e dentro das muralhas, a aristocracia jogava seus próprios jogos de poder. Constantinopla era esplêndida, sim, mas também um palácio de espelhos onde a luz escondia as sombras mais sombrias. No coração do grande palácio reinava Constantino X Ducas, um imperador cuja figura era marcada pelo paradoxo, venerado como defensor da fé ortodoxa, mas temido por seu caráter errático e paranoia crescente. Constantino herdara um império assediado por inimigos externos e enfraquecido por lutas internas. Anos de pressões militares e políticas o transformaram em um homem desconfiado, capaz de explosões súbitas de violência seguidas de súplicas quase teatrais por clemência. Os cronistas bizantinos o descrevem como um governante brilhante em certos momentos, mas profundamente instável, como se sua coroa pesasse mais que o mármore do trono em que se sentava. A morte da imperatriz Eudóxia Macrimolitiça, sua esposa, 3 anos antes, só agravou essa instabilidade. Oficialmente, ela morreu de febre, mas nos corredores do palácio sussurrava-se outro destino, possivelmente envenenamento, por ter descoberto segredos perigosos demais sobre seu marido. Eudóxia fora mediadora entre pai e filhos, o escudo protetor que mantinha o núcleo familiar unido. Com sua ausência, as muralhas invisíveis que protegiam o príncipe Alexandro ruíram. O grande palácio, com seus mosaicos dourados e cerimônias solenes, escondia sob a superfície um ambiente envenenado por intrigas. Cada palavra era medida, cada gesto tinha valor político, e o relacionamento entre Constantino e seu filho mais velho começou a se desviar para territórios perigosos. Em um cosmos onde o sagrado se confundia com o político, a autoridade do imperador misturava-se a um poder pessoal sem limites. O príncipe Alexandro Ducas era, aos olhos de Bizâncio, a encarnação do herdeiro ideal. Filho primogênito de Constantino X, sua formação foi cuidadosamente planejada para moldá-lo no governante perfeito. Desde muito jovem, foi instruído pelos mais brilhantes eruditos do Império, João Mauropus ensinou-lhe retórica, Miguel Psellos o iniciou na filosofia, e o general Nicephorus Botaniates o treinou nas artes militares. Aos 18 anos, Alexandro dominava o grego clássico, o latim eclesiástico, a teologia ortodoxa e táticas de guerra. Era um príncipe capaz de citar Aristóteles em um debate filosófico pela manhã e comandar uma formação de soldados à noite.
Sua perfeição intelectual somava-se a uma beleza admirada pela corte, cabelos dourados como as cúpulas de Santa Sofia, olhos verdes como os mármores de Tessalônica e uma postura que parecia esculpida em mosaico de ouro e vidro. Os cronistas estrangeiros não foram menos generosos em seus elogios. O normando Roberto Guiscardo descreveu-o como um jovem com a sabedoria de Salomão e a beleza de Absalão. Os embaixadores árabes o comparavam aos príncipes das Mil e Uma Noites. Mesmo dentro da aristocracia bizantina, tão acostumada ao esplendor, Alexandro brilhava como se os mosaicos de Justiniano tivessem ganhado vida. Aparentemente, ele era o salvador que o império precisava. Inteligente, culto, forte e herdeiro legítimo da dinastia Ducas. Tudo parecia preparado para que restaurasse a glória de Bizâncio, mas quanto mais sua figura se elevava no horizonte de Constantinopla, mais despertavam as sombras no coração do homem que o gerara. Após a morte da imperatriz Eudóxia, a corte bizantina perdeu sua voz moderadora. Ela fora a ponte entre o imperador e seus filhos, a única capaz de suavizar os arroubos de Constantino X. Sem sua presença, o equilíbrio familiar se quebrou e a relação entre pai e filho tomou um rumo cada vez mais inquietante. No início, foram pequenas mudanças no protocolo. O imperador começou a exigir a presença de Alexandro em audiências privadas fora das ocasiões cerimoniais tradicionais. Convocava-o em horários incomuns, a portas fechadas, sem a supervisão habitual de eunucos ou notários do palácio. O que deveria ser um contato institucional e solene começou a se transformar em encontros carregados de uma atmosfera estranha, quase antinatural. Os cubiculari, os guardiões do acesso aos aposentos imperiais, foram os primeiros a notar algo perturbador. As reuniões entre pai e filho duravam horas e sempre sem testemunhas. A rotina tornou-se tão irregular que até os conselheiros mais próximos, como Miguel Psellos, começaram a registrar em seus escritos insinuações de que algo não estava certo. O efeito sobre Alexandro tornou-se rapidamente visível. O jovem príncipe, antes radiante e confiante, começou a mostrar sinais de profundo desconforto. Perdeu peso em poucas semanas, sua pele ficou pálida, e, em recepções públicas, suas mãos tremiam toda vez que o nome de seu pai era mencionado. Seus olhos verdes, que os poetas comparavam a esmeraldas, pareciam agora opacos, carregados de uma dor inexplicável. Sob a superfície brilhante do grande palácio, onde mármore e ouro simbolizavam a eternidade do império, germinava uma sombra perigosa. Uma escuridão que não vinha de invasores externos nem de conspiradores aristocráticos, mas do próprio coração da família imperial. Os cronistas da época, limitados pela censura, pela religião e pelo medo de ofender a dinastia, deixaram seus testemunhos em uma linguagem cifrada, cheia de metáforas e silêncios. Mas, ao ler nas entrelinhas, revela-se um padrão sinistro: o imperador Constantino havia transformado seu papel paternal em um exercício de controle doentio e degradante. O filósofo Miguel Psellos anotou em seus escritos privados que Constantino demonstrava uma obsessão inquietante pela pureza e pelo corpo de seu filho. O funcionário João Cantacuzeno foi ainda mais explícito em Memórias Secretas descobertas séculos depois, e falava de inspeções forçadas e rituais privados que excediam qualquer justificativa médica, militar ou religiosa. As sessões sempre ocorriam a portas fechadas, em uma sala preparada especialmente dentro do palácio. O que oficialmente se apresentava como supervisão paternal ou era, na realidade, uma invasão da dignidade do príncipe, um poder absoluto que ultrapassava os limites do humano e do sagrado. O impacto sobre Alexandro foi devastador. O herdeiro que impressionava com sua inteligência e charme foi se apagando lentamente. Aqueles que o conheciam de perto começaram a notar uma transformação radical, retraimento, olhar perdido e um silêncio pesado que substituía sua antiga eloquência. O jovem, treinado para liderar exércitos e debater com sábios, agora parecia uma sombra, carregando um peso invisível. Bizâncio estava acostumada a conspirações, traições e regicídios. Mas o que acontecia entre as paredes do grande palácio era diferente, e não se tratava de política nem de ambições externas, mas de uma degradação íntima, de uma corrupção que atingia a medula da instituição imperial. O poder absoluto havia transformado a figura sagrada do imperador no pior carrasco de seu próprio filho. A transformação de Alexandro era impossível de esconder. Os cortesãos que o haviam visto brilhar como um príncipe exemplar começaram a sussurrar que algo terrível havia acontecido.
O jovem que recitava Homero com voz firme e treinava com a guarda varega agora andava curvado, evitava olhares e mal falava em público. Seu interesse pela teologia, que fora pilar de sua educação, desapareceu de repente. Em vez de frequentar os estudos ortodoxos com os monges, passava horas na biblioteca imperial, buscando textos obscuros sobre justiça divina, castigos exemplares e vingança. O príncipe culto e refinado estava se tornando um jovem sombrio, consumido por pensamentos de retaliação. Nos treinamentos militares, seus instrutores também notaram uma mudança alarmante. Ele não praticava mais as artes marciais com disciplina serena, mas com uma ferocidade autodestrutiva. Golpeava com fúria seus companheiros de armas, lançava-se em exercícios extremos até desfalecer, como se buscasse que a dor física apagasse outra dor muito mais profunda. O momento mais revelador ocorreu em janeiro de 1073, durante a cerimônia da Teofania, um dos rituais mais sagrados da Igreja Ortodoxa. Durante a cerimônia, quando o imperador Constantino colocou as mãos sobre a cabeça do filho para dar a bênção pública, Alexandro recuou abruptamente. Seu rosto se contraiu em uma expressão de horror, um lampejo de repulsa impossível de esconder. O patriarca rapidamente disfarçou a cena como um ato de humildade principesca. Mas os dignitários mais atentos perceberam que haviam testemunhado uma fratura evidente demais. O príncipe herdeiro não era mais a joia de Bizâncio, mas um jovem marcado por um trauma que começava a transbordar. E o que se gestava dentro dele não era resignação, era um fogo obscuro que em breve o transformaria de vítima em vingador. Naquela noite, após a humilhação pública na cerimônia da Teofania, Alexandro percebeu que não podia mais suportar em silêncio. O que até então fora um tormento oculto começou a se transformar em uma ideia fixa de resistir, lutar, vingar-se. O jovem herdeiro recorreu ao que conhecia melhor, os livros. Nos arquivos secretos do palácio, começou a estudar casos de regicídio na história bizantina. Analisou como Focas eliminou Maurício, como Basílio I assassinou Miguel e como João Ximisco acabou com Nicéforo II. Em cada caso, buscava não apenas inspiração, mas uma justificativa legal e teológica para o que começava a planejar. A conclusão a que chegou foi clara: um imperador que havia quebrado os mandamentos mais sagrados, que havia desonrado o vínculo mais puro, havia perdido toda a legitimidade divina. Aos olhos de Deus e da história, seu pai não era mais um imperador, mas um tirano. E um tirano, em Bizâncio, podia e devia ser eliminado. Ao mesmo tempo, Alexandro começou a observar atentamente aqueles ao seu redor. Identificou oficiais insatisfeitos com a instabilidade do imperador, aristocratas temerosos por seus privilégios e até clérigos que viam em Constantino um perigo para a moral da igreja. Aos poucos, começou a tecer uma rede silenciosa de simpatizantes e possíveis aliados. Ele não era mais o garoto trêmulo que evitava o olhar do pai. Agora, no silêncio de seu quarto, Alexandro repetia a si mesmo que nascerá não apenas para herdar uma coroa, mas para restaurar a dignidade de sua linhagem. Seu sofrimento se transformava em uma arma. E Bizâncio estava prestes a ver como uma vítima se tornava conspirador. O plano de Alexandro precisava de mais do que vontade e exigia aliados. E na complexa maquinaria da corte bizantina, alianças eram tão letais quanto espadas. O primeiro a se unir foi Jorge Paleólogo, um general veterano que havia servido fielmente sob Constantino X. Ele tinha testemunhado de perto os surtos de violência do imperador e temia que sua instabilidade colocasse em risco a segurança do império. Quando Alexandro lhe confidenciou parte de seu sofrimento, Paleólogo jurou lealdade sem hesitar. Para ele, apoiar o príncipe não era traição, mas salvar Bizâncio. Em seguida veio Estevão Lecapenos, capitão da guarda varega. Os varegos, aqueles gigantes nórdicos famosos por sua lealdade ao imperador, pareciam impossíveis de conquistar. Mas Alexandro, com seu carisma natural, conseguiu algo impensável: convencer o capitão de que seu dever não era com um homem corrupto, mas com a continuidade legítima do império. Lecapenos aceitou, sob a condição de que seus homens fossem protegidos durante a transição. O terceiro aliado foi decisivo, de Miguel Cerulário, sobrinho do patriarca de Constantinopla. Era um clérigo culto e ambicioso que, ao ouvir os testemunhos de Alexandro, não hesitou em dar-lhes um enquadramento moral. Um imperador que viola as leis divinas perde a graça de Deus, declarou.
Sua presença assegurava algo vital, a igreja poderia abençoar o que, aos olhos da história, seria um regicídio. As reuniões dos conspiradores eram realizadas na Igreja dos Santos Apóstolos, sob o pretexto da devoção. O local não era casual, ali repousavam os imperadores, e reunir-se naquele espaço sagrado reforçava a ideia de que o que planejavam não era um assassinato, mas uma purificação do trono. Alexandro revelou gradualmente os horrores que havia sofrido. Seu testemunho foi tão devastador que até os mais endurecidos ficaram em silêncio. Paleólogo escreveria mais tarde: vi horrores na guerra, mas nada comparável ao que aquele jovem suportou em sua própria casa. Assim nasceu a conspiração, uma mistura de dor pessoal, justificação religiosa e cálculo político. E todos sabiam que o momento deveria ser perfeito. Um erro não significava apenas a morte de Alexandro, mas a condenação de todo o império. A data escolhida não foi casual, o 1º de janeiro de 1074, festa de São Basílio, o reformador que lutou contra a corrupção clerical. Um dia simbólico para um ato que pretendia purificar o trono imperial. Constantino X seguia sua rotina de oração noturna em seus aposentos privados. Era o momento em que estava mais vulnerável, isolado até mesmo de seus guardas. O que havia sido palco de abusos durante anos, naquela noite seria o cenário da justiça. Alexandro entrou silenciosamente. Não carregava uma arma comum, em suas mãos estava a espada cerimonial de Justiniano I, o imperador que sonhara em restaurar a glória de Roma. A mensagem era clara: o que estava prestes a acontecer não era um assassinato vulgar, mas um ato carregado de legitimidade histórica. O confronto foi imediato. Alexandro, com voz firme, acusou seu pai dos crimes cometidos contra ele e contra a dignidade da coroa. O imperador, surpreso, primeiro tentou rir das acusações, depois negou desajeitadamente e, finalmente, implorou. Mas já era tarde. O príncipe, após anos de silêncio, havia alcançado uma frieza absoluta. Você não é mais meu pai, nem o imperador, teria dito, segundo o paleólogo. Você é a vergonha do império. E em nome de Deus e da justiça, seu reinado termina aqui. O golpe foi certeiro. A espada atravessou o coração de Constantino X, pondo fim à sua vida em questão de segundos. No silêncio do palácio, o eco metálico da arma se confundiu com os cantos distantes das festividades na cidade. Para o povo, o imperador ainda vivia. Mas, na realidade, Bizâncio havia mudado para sempre naquela noite. Os conspiradores agiram rapidamente e a morte foi oficialmente apresentada como uma doença súbita. E enquanto os eunucos anunciavam luto, Alexandro foi proclamado novo imperador. Bizâncio tinha um jovem governante, mas também um príncipe marcado pelo sangue de seu próprio pai. Na manhã seguinte ao regicídio, Constantinopla despertou entre sinos solenes e rumores contidos. O anúncio oficial foi claro: o imperador Constantino X havia morrido subitamente de uma doença fulminante. A corte aceitou sem questionamentos, talvez porque a maioria havia preferido durante anos ignorar o que se cochichava nos corredores do grande palácio. Alexandro foi proclamado imperador com o apoio do Senado, do exército e da igreja. Aos olhos de todos, a dinastia Ducas permanecia intacta, e o trono havia passado naturalmente do pai para o filho. Mas os que conheciam a verdade sabiam que não se tratava de uma sucessão, mas de uma purificação do poder. Seu reinado durou apenas 4 anos, mas marcou uma mudança profunda na forma de entender a autoridade imperial. Alexandro implementou reformas legais que reforçaram a proteção contra o abuso de poder dentro da família real e da aristocracia. Sob seu governo, foram estabelecidas normas que limitavam as audiências privadas entre imperadores e herdeiros, e o papel dos eunucos como guardiões da intimidade palaciana foi fortalecido. Para a opinião pública, eram reformas administrativas. Mas para aqueles que conheciam sua história, eram cicatrizes transformadas em leis. No entanto, por trás dessas medidas, Alexandro nunca escapou de seus demônios internos. Os cronistas o descrevem como um imperador de contrastes, ativo, enérgico e reformista em certos períodos, e profundamente melancólico e retraído em outros. Seu caráter estava marcado pela tragédia. Havia cumprido a vingança, mas não havia encontrado paz. No ano de 1078, aos 25 anos, morreu subitamente.
A versão oficial falou em febres. Outros sustentaram que ele teria sido envenenado por rivais políticos que temiam que seus segredos viessem à tona. Seja qual for a verdade, sua vida ficou marcada como uma das mais trágicas da história bizantina, do príncipe que se tornou imperador através do sangue de seu próprio pai. A história de Alexandro Ducas não é apenas a de um filho que vingou os abusos de seu pai. É a radiografia do que acontece quando o poder absoluto corrompe até os vínculos mais sagrados, a família, a fé, a coroa. Constantino X, escolhido por Deus segundo o cerimonial bizantino, utilizou sua autoridade não para proteger, mas para destruir. E Alexandro, transformado em vítima desde a adolescência, converteu sua dor em um ato de justiça que o elevou ao trono, mas que também o condenou a carregar uma ferida que nunca cicatrizou. Seu breve reinado deixou marcas nas leis e na memória do império. Mas seu legado mais profundo não está nas reformas, e sim no alerta que nos lança através dos séculos: o poder sem limite sempre gera monstros, e quando esses surgem dentro das próprias instituições, as consequências não se limitam a uma família, podem arrastar um império inteiro. Hoje, mais de 1000 anos depois, sua história continua sendo um espelho incômodo. Ela nos obriga a perguntar do que acontece quando a dignidade humana é sacrificada em nome do poder. A justiça pessoal pode realmente curar as feridas da injustiça, ou apenas abrir novas cicatrizes? Se esta história te impactou tanto quanto deveria, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o lado sombrio do Império Bizantino. E deixe nos comentários sua opinião: você acha que Alexandro foi um herói por se vingar, ou uma vítima que nunca conseguiu se libertar de seu próprio destino?